Dizem que o tempo cura tudo, mas ninguém fala do dia em que o passado volta para cobrar o que a gente tentou enterrar. Eu era apenas uma mulher comum, até o homem que um dia amei, agora milionário, decidir me usar para provar o próprio poder. Ele achou que ia me ver sofrer no casamento dele. Só não imaginava que eu chegaria com 3 pequenos milagres, iguais a ele, e uma verdade capaz de destruir tudo o que ele construiu. Eu lembro daquele dia como se fosse agora. O café ainda fumegava na caneca quando o carteiro bateu na porta do meu consultório. Achei que fosse mais uma correspondência comum, talvez um panfleto de laboratório. Mas o envelope era pesado, de papel artesanal, e trazia um selo dourado. O nome dele saltou aos meus olhos como uma ferida antiga. Ricardo Mendes. Meu coração disparou, mas tentei parecer tranquila na frente da secretária. Abri o convite com dedos trêmulos. Lá estava, o anúncio do casamento dele com uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar, Marina Costa. O convite exalava luxo, letras douradas, papel grosso, cheiro de perfume caro. Por um instante senti o ar faltar. Aquele homem que um dia jurei amar, agora me convidava para assistir ao que ele chamava de novo começo. Mas eu sabia que havia algo escondido naquele gesto. Larguei o envelope sobre a mesa e fiquei olhando pela janela. Do outro lado da rua, mães passavam apressadas levando filhos pela mão. O som das risadas infantis me trouxe de volta à realidade, aos meus meninos. Lucas, Miguel e Gabriel, meus trigêmeos. Meus milagres. Eles tinham 5 anos, energia de sobra e um sorriso idêntico ao do homem que nunca soube que eles existiam. Antes que eu pudesse processar tudo, meu telefone tocou. Era Luísa, minha melhor amiga. Helena, você viu a capa da Forbes? Adivinha quem é o empresário do ano? Ela disse sem imaginar o que eu tinha nas mãos. Eu respirei fundo e respondi, acho que não preciso adivinhar. O silêncio dela foi pesado. Ele não sabe, né? Perguntou num sussurro. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Não, Lu, e agora ele está me convidando para assistir o próprio casamento. A raiva e o espanto se misturaram dentro de mim. Era típico do Ricardo transformar emoções em espetáculo. 6 anos se passaram desde que ele escolheu a empresa, no lugar do amor. Eu segui sozinha, cansada, mas em paz. Só que agora ele mexia novamente nas feridas que o tempo tentou cicatrizar. Lá de cima, ouvi o barulho familiar de bagunça. Mãe, o Miguel derrubou o vaso, e gritou uma das vozes. Mentira, foi o Lucas, rebateu outra. Subi as escadas rindo sozinha, tentando disfarçar o nó na garganta. Encontrei os 3 cobertos de poeira e cacos de plástico espalhados. Olhei para eles, e por um instante vi o reflexo do próprio Ricardo em cada olhar verde que me encarava. Quando os coloquei para dormir, sentei na poltrona entre as 3 camas. O convite ainda estava nas minhas mãos. Hoje a história vai ser diferente, sussurrei, e eles se ajeitaram curiosos. Contei com a voz embargada a história de uma médica e um programador que acreditavam no amor, até o destino decidir testar os 2. E enquanto falava, percebi que a história ainda não tinha acabado. Passei a noite sem dormir. A lembrança de Ricardo me perseguia em cada canto da casa. No riso dos meninos, no barulho da chuva no telhado, até no espelho da sala, onde às vezes eu achava ver o reflexo dele atrás de mim. Por que agora? Por que depois de tanto tempo ele resolveria me chamar? Uma parte de mim sabia a resposta. Ele queria me ver sofrer, mas o que ele não imaginava é que a mulher que ele conheceu já não existia mais. Aquela menina insegura da faculdade virou uma mulher forte, mãe de 3 crianças e dona do próprio destino. Se ele queria um espetáculo, eu mostraria o tipo de espetáculo que ele jamais esqueceria. Só que no fundo, no mais fundo, ainda havia um tremor, o medo de olhar para o passado e perder o chão. Naquela noite, antes de apagar as luzes, prometi a mim mesma. Eu iria ao casamento. Não por curiosidade nem por orgulho, mas porque algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser ditas cara a cara. E eu estava pronta para olhar nos olhos do homem que me quebrou e mostrar o que ele deixou para trás. Na manhã seguinte, São Paulo parecia diferente. O céu cinza refletia o que eu sentia por dentro. Uma mistura de dúvida e coragem. Preparei o café das crianças, tentando agir com naturalidade, mas meus pensamentos estavam longe dali. Cada colher de açúcar que caía na xícara parecia marcar o tempo que restava até o casamento.
Mãe, hoje tem natação? Perguntou Lucas, enquanto mordia o pão com manteiga. Tem sim, amor. E depois a mamãe precisa resolver umas coisas. Respondi, escondendo o nervosismo atrás de um sorriso. Quando deixei os meninos na escola, fiquei parada no carro por alguns minutos. A vida deles era meu ponto de equilíbrio, o motivo de cada madrugada mal dormida e de cada plantão extra. Mas ao olhar o espelho retrovisor, vi meu próprio rosto e pensei: até quando vou deixar o medo decidir por mim? O convite repousava no banco do passageiro, reluzindo sob o sol pálido. Aquilo não era só um convite, era um acerto de contas. Mais tarde, no consultório, tentei me concentrar nos atendimentos. Crianças gripadas, mães cansadas, conversas rápidas sobre remédios e vacinas. Tudo parecia normal, mas dentro de mim algo pulsava diferente. Quando a última paciente saiu, sentei diante do computador e abri a agenda. As datas se misturavam, mas havia um dia que não saía da minha cabeça, o da cerimônia. E por mais que eu negasse, meu coração já tinha tomado a decisão. À noite, Luísa apareceu sem avisar, como sempre fazia quando pressentia que eu estava prestes a tomar uma decisão perigosa. Você vai, não vai? Perguntou sem rodeios, apoiando as mãos na bancada da cozinha. Olhei para ela e suspirei. Lu, não é sobre ele. É sobre mim. Eu preciso encerrar essa história do jeito certo. Ela balançou a cabeça devagar. Encerrar ou reabrir? A pergunta ficou ecoando no ar como um trovão silencioso. Depois que ela foi embora, sentei na sala e comecei a folhear um álbum antigo. Lá estava a gente, eu e Ricardo, rindo com copos de café e olheiras de estudo. A gente se conheceu na USP, entre livros, códigos e sonhos. Ele dizia que um dia mudaria o mundo com suas invenções. E eu acreditava. Lembrar daquelas promessas me partia o peito, mas também me lembrava de quem eu tinha sido, de quanto amor e ingenuidade cabiam numa só mulher. Naquela madrugada não consegui dormir. As lembranças vinham em ondas, como se o passado tivesse resolvido me visitar de novo. Eu lembrava da primeira vez que ele me chamou de minha guerreira. Lembrava também da última, quando saí pela porta e ele nem tentou me impedir. A dor antiga ainda ardia, mas havia também uma estranha paz, talvez o pressentimento de que dessa vez eu não seria a mesma. No dia seguinte, acordei decidida. Fui até o shopping Ibirapuera com os meninos para comprar roupas novas. Por que a gente tem que ir nesse casamento, mãe? Perguntou Miguel, sempre o mais sensível. Me abaixei até ficar na altura dele. Porque às vezes a gente precisa olhar para o passado para poder seguir em frente. Ele franziu a testa, confuso, mas assentiu com aquele jeitinho doce que sempre me desmontava. Enquanto experimentavam os terninhos, percebi como cresceram rápido. Os três brigavam por causa da gravata, e eu não conseguia parar de rir. A vendedora me olhou e disse, eles são a sua cara. Quase respondi, não são a cara do pai, mas engoli as palavras. Ainda não era hora. Ainda não. Saímos dali com sacolas, corações leves e um destino selado. Em casa, preparei o jantar e coloquei os meninos para dormir cedo. Fiquei um tempo olhando para eles. 3 rostos idênticos, 3 pedacinhos do amor que eu tentei esquecer. Toquei o cabelo de cada um e prometi em silêncio que não importa o que acontecesse, eu os protegeria. Mas também sabia que a verdade tinha um preço, e eu estava disposta a pagá-lo. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho e o convite nas mãos. A lua refletia no papel dourado, como se me desafiasse. Tá pronta para isso, Helena? Perguntei a mim mesma. Não havia mais volta. Quando o sol nascesse, começaria a contagem regressiva para o dia em que eu olharia o homem que me feriu e mostraria o que ele realmente perdeu. Na manhã de segunda-feira, o trânsito da cidade parecia mais barulhento do que nunca. Cada buzina ecoava dentro de mim como se fosse um lembrete do que estava por vir. No consultório, os pacientes se acumulavam, mas minha cabeça estava em outro lugar. Quando a secretária bateu na porta e perguntou se eu estava bem, apenas sorri e disse, coisas da vida, Márcia. Coisas da vida. Ela não insistiu, talvez tenha percebido que eu precisava de silêncio. Entre uma consulta e outra, abri uma gaveta que não mexia há anos. Dentro, encontrei um pendrive antigo, algumas fotos amareladas e um crachá da época da residência. Segurar aquilo foi como abrir uma janela para o passado. Eu podia ouvir a voz dele outra vez. Um dia, Helena, a gente vai ter nossa clínica e nossa empresa.
e ninguém vai duvidar da gente. Só que ele escolheu o sucesso sozinho. E eu fiquei com o que restou, as lembranças e os 3 frutos mais lindos da minha vida. Naquela noite, Luísa apareceu de novo, trazendo pizza e o mesmo olhar protetor de sempre. Você ainda o ama? Perguntou sem rodeios, enquanto me ajudava a colocar as crianças para dormir. Fingi não ouvir, mas ela insistiu. Helena, olha para mim. Esse casamento não é sobre ele, é sobre o que ainda vive aí dentro. Respirei fundo, tentando não chorar. Talvez seja sobre o que morreu, Lu. Eu só quero paz. Ela assentiu, mas eu sabia que ela não acreditava. Depois que ela foi embora, sentei no sofá e deixei o silêncio preencher a sala. O relógio marcava quase meia-noite e eu não conseguia desligar a cabeça. A lembrança mais insistente era daquele dia, o último antes do fim. Eu chegando em casa depois de 36 horas de plantão, e ele ainda em frente ao computador, com olheiras fundas e olhos brilhando de ambição. Consegui um investidor, ele disse, e eu sorri sem saber que era o começo do fim. Naquela noite não teve briga, só um abismo. Eu queria atenção, ele queria tempo. Eu queria vida, ele queria futuro. E o amor que a gente construiu se perdeu entre promessas e planilhas. 3 dias depois, mandei um amigo buscar minhas coisas. Achei que fosse o fim. Mal sabia eu que era o início de outra jornada. A mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais bonita da minha vida. Semanas depois, veio o enjoo, a tontura, a suspeita. Fui ao laboratório achando que fosse o estresse. Quando o médico olhou para mim e sorriu, eu gelei. Parabéns, doutora, são 3 corações batendo aqui. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. 3 de uma vez. E mesmo sem saber como faria, jurei que nenhum deles sentiria falta de amor. Foram meses duros. A barriga crescia. Os plantões apertavam e o medo era uma sombra constante. Mas cada batida dos corações dentro de mim me lembrava do propósito. Nunca contei para ele, não por vingança, mas porque não queria implorar por presença. Eu sabia que o Ricardo de antigamente tinha morrido e que o novo só enxergava números, não sentimentos. Quando os trigêmeos nasceram, tudo fez sentido. 3 rostinhos iguais, 3 pares de olhos verdes que pareciam me perguntar, cadê ele? Eu não tinha resposta. Só tinha amor. Amor suficiente para preencher o espaço de 2. E foi esse amor que me manteve de pé quando as contas não fechavam, quando o cansaço me fazia duvidar, quando a solidão virava companhia. Hoje, olhando para trás, percebo que o destino tem um senso de humor estranho. Enquanto ele construía um império, eu construía uma família. Ele colecionava troféus, eu colecionava sorrisos. E agora, por ironia divina, nossos caminhos se cruzariam de novo, no dia que ele escolheu para se exibir para o mundo. Naquela noite, deitei ao lado dos meninos e fiquei olhando o teto. Pensei em tudo que vivi, no que perdi e no que ganhei. Mamãe, você tá acordada? Sussurrou Miguel. Tô, meu amor. Você tá triste? Não, filho. Só pensando. Então pensa feliz, disse ele, meio sonolento. Sorri, ele tinha razão. A partir daquele momento eu só pensaria feliz. Porque o que estava por vir, eu já chamava de destino. Os dias começaram a passar mais rápido, como se o tempo tivesse pressa de me colocar diante do inevitável. A cada manhã, eu acordava com a mesma mistura de ansiedade e calma que a gente sente antes de uma prova importante. No consultório, os atendimentos seguiam, mas eu já não era a mesma. Enquanto media a temperatura de uma criança ou escrevia uma receita, minha cabeça voltava sempre para aquele convite dourado que parecia pulsar sobre a mesa como um coração teimoso. Numa dessas tardes, recebi uma mensagem de Luísa. Comprei vinho. Passo aí hoje para a gente planejar sua entrada triunfal. Ri sozinha. Ela sempre dava um jeito de transformar minhas tragédias em roteiros de novela. Nada de triunfal, Lu. Eu só quero ir assistir e voltar para casa em paz, respondi. Mas no fundo eu sabia que não seria simples assim. Um coração que já amou de verdade nunca sai ileso de um reencontro. À noite, depois de colocar os meninos para dormir, sentei na varanda e observei as luzes de São Paulo tremulando lá embaixo. A cidade parecia um grande tabuleiro. E eu, uma peça prestes a ser movida. Se ele queria me ver sofrer, pensei, vai se surpreender com o que vai encontrar. Não era arrogância, era sobrevivência. Depois de tudo que vivi, aprendi que dignidade também é uma forma de vingança silenciosa.
Decidi que não ia esconder os meninos. Eles eram parte da minha verdade, parte da história que ele tentou apagar. Passei o dia seguinte ligando para a loja de roupas infantis mais tradicional que eu conhecia. Queria que cada um deles estivesse impecável, não por vaidade, mas porque eles mereciam. E, de certo modo, porque eu também precisava olhar para eles e lembrar que eu venci, mesmo sem ele. No sábado fomos ao shopping Ibirapuera. Os três corriam pelos corredores como se estivessem numa aventura. "Mãe, esse terno é quente!" reclamou Miguel enquanto eu ajustava o colarinho. "Aguenta firme, meu amor. Príncipe que é príncipe aguenta o calor e o sorriso." A vendedora riu, encantada com a cena. "São trigêmeos?" "São, sim", respondi orgulhosa. E todos com personalidade própria. Voltamos para casa com as sacolas cheias e o coração leve. Os meninos brincavam no banco de trás do carro, rindo alto. Às vezes, a vida tem um jeito curioso de preparar a gente para tempestades. Dá pequenas alegrias no caminho para a gente lembrar do que vale a pena proteger. Quando estacionei, olhei para o espelho retrovisor e vi 3 rostos sonolentos, idênticos, mas únicos. Suspirei. Eles são tudo o que eu preciso. Pensei. Mais tarde, já em casa, sentei no sofá e observei o convite pela última vez. O nome Ricardo Mendes já não me provocava o mesmo arrepio. Agora ele era só um homem que fez suas escolhas. E eu a mulher que aprendeu a viver sem elas. "Você vai mesmo?" E perguntou Luiz ao telefone. "Vou, amiga." Não por ele, mas por mim. Do outro lado, ela riu. "Então me avisa o dia que eu levo o champanhe." Naquela semana comecei a sentir algo diferente, uma estranha serenidade. Não era alegria nem tristeza. Era como se meu coração tivesse entendido que no fundo tudo isso precisava acontecer, que algumas verdades só curam quando vêm à tona. A ferida ainda doía, mas agora doía de um jeito bom. O tipo de dor que anuncia libertação. Na véspera do casamento, fiquei observando os meninos dormirem. A casa estava em silêncio, e o vento batia nas cortinas como um sussurro. Peguei o celular e abri uma foto antiga. Eu e Ricardo, ainda na época da faculdade. Ele sorria, eu também. Fechei os olhos e agradeci. Não pelo que vivi, mas por ter sobrevivido. Antes de dormir, rezei baixinho. "Senhor, me dá coragem para olhar nos olhos dele sem raiva. Que ele veja não a mulher que perdeu, mas a mãe que eu me tornei." E pela primeira vez em muito tempo, adormeci em paz, sabendo que o dia seguinte não seria o fim de nada, seria o começo de tudo. O dia do casamento amanheceu com o céu limpo e um vento leve que balançava as cortinas da sala. Acordei antes do sol nascer, preparei o café e fiquei parada por alguns minutos observando os meninos dormirem. 3 anjinhos tranquilos, alheios ao furacão que me esperava. No fundo, queria protegê-los de tudo, mas algo dentro de mim dizia que aquele seria o dia em que o passado encontraria seu lugar. Enquanto vestia o meu vestido azul marinho, simples, elegante o suficiente para me sentir forte, senti um arrepio percorrer a espinha. Não era medo, era memória. Cada botão fechado era como costurar um pedaço da minha história. Na penteadeira, o espelho me devolveu um rosto maduro, com marcas de luta e amor. "Você está pronta", murmurei para mim mesma. E pela primeira vez acreditei de verdade. Os meninos desceram as escadas vestindo os terninhos novos. Lucas fez pose de modelo. Miguel tentou esconder o nervosismo. E Gabriel, sempre sonhador, perguntou: "Mãe, e se o noivo não quiser a gente lá?" Engoli o nó na garganta e sorri. "Então a gente vai embora juntos, como sempre." Eles sorriram de volta, confiantes. O amor deles era meu escudo. No carro, o caminho até Serra Negra parecia mais longo do que eu lembrava. A estrada cortava o verde das colinas como uma fita infinita. E o som das risadas infantis misturava-se ao ronco do motor. A cada curva, sentia o coração bater mais forte. "Vai dar tudo certo, Helena", repeti para mim mesma como um mantra. Porque às vezes a coragem é só o medo com um pouco mais de fé. Quando chegamos à vinícola, fiquei em silêncio por alguns segundos, observando o cenário. Tudo parecia saído de uma revista. Orquídeas brancas, cristais reluzindo ao sol, convidados elegantes descendo de carros importados. Por um instante, senti o contraste entre o luxo ao redor e a simplicidade da minha vida. Mas logo lembrei, a riqueza que carrego não cabe em dinheiro. Ela anda de mãos dadas comigo e me chama de mãe. Enquanto ajustava o cabelo dos meninos,
Uma voz conhecida soou atrás de mim. Helena Santos. Quanto tempo! Virei e vi Beatriz, impecável em seu conjunto Chanel, com aquele olhar que nunca mudava. Meio julgamento, meio cálculo. 6 anos para ser exata, respondi mantendo o tom firme. Ela olhou para os trigêmeos e arqueou as sobrancelhas. Interessante companhia que você trouxe. Antes que eu pudesse responder, Lucas, sempre espontâneo, estendeu a mão. Prazer, senhora. Beatriz hesitou, sem saber se sorria ou recuava. Eu apenas observei. Por dentro, senti algo mudar. Uma virada silenciosa, como se o poder de todas as humilhações antigas tivesse voltado para as minhas mãos. Eles são lindos, ela disse finalmente. São sim, respondi, e continuei caminhando, sem olhar para trás. Aquela mulher que um dia me julgou inferior, agora olhava para as cópias vivas do homem que ela tanto protegeu. Entramos no salão principal e, de repente, todos os olhares se voltaram para nós. Eu senti o peso de cada olhar, cada cochicho, cada curiosidade disfarçada. As crianças chamavam a atenção naturalmente. 3 pequenos príncipes com olhos verdes e cabelos castanhos. Alguns convidados trocavam expressões surpresas. Outros murmuravam entre si. Mas eu continuei andando, de cabeça erguida. O amor não se esconde. Foi então que o vi. No alto do mezanino, Ricardo observava os convidados. Quando nossos olhos se encontraram, o tempo parou. Ele estava diferente, mais homem, mais frio, mas o olhar... Aquele olhar era o mesmo. Por um breve instante, vi o menino que um dia sonhou comigo no campus da USP. Mas esse vislumbre durou pouco. Logo, o empresário milionário voltou à cena, tenso, imóvel, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Apertei as mãos dos meus filhos, tentando disfarçar o tremor. Mãe, quem é aquele moço ali em cima? O perguntou Gabriel, curioso. Alguém que um dia conheci, respondi baixinho. Eles sorriram sem entender, e eu respirei fundo. A história que eu tanto evitei estava prestes a recomeçar, e dessa vez eu seria a narradora da minha própria verdade. Quando entrei no salão, a música suave e o murmúrio dos convidados pareciam distantes, como se eu estivesse presa num sonho. Os meninos se comportavam como verdadeiros pequenos cavalheiros, encantando quem passava. Senti olhares curiosos me acompanhando, mas mantive a cabeça erguida. No fundo, sabia que cada passo que eu dava era uma mistura de coragem e destino. E ainda que o medo tentasse me dominar, algo dentro de mim dizia que eu precisava estar ali. Vi de relance o altar preparado com flores brancas, o tapete de veludo estendido e o brilho exagerado dos cristais pendendo do teto. Era tudo tão perfeito, tão calculado que parecia uma encenação. O rosto de Ricardo do alto do mezanino permanecia imóvel, mas seus olhos não me deixavam. Eu sentia aquele olhar me atravessar como antigamente, só que agora não havia ternura, havia choque. De repente percebi que Beatriz estava parada a poucos metros, observando tudo. A expressão dela era de quem havia entendido o que ninguém mais ousava supor. O murmúrio entre os convidados aumentava. As pessoas cochichavam, apontavam discretamente. Foi então que percebi. As semelhanças entre meus filhos e o noivo já começavam a chamar atenção demais. As crianças, alheias ao burburinho, brincavam com os guardanapos, rindo e se cutucando. A inocência deles era o contraste mais puro naquele ambiente cheio de máscaras. Mãe, o moço ali tá olhando pra gente, cochichou Lucas com um risinho tímido. Segurei sua mão e sussurrei. Deixa ele olhar. Meu amor. Eu mesma precisava ter coragem de olhar de volta. Foi então que uma funcionária elegante se aproximou e falou baixinho. A senhora Helena Santos, certo? O senhor Mendes pediu que se sentasse na 4ª fileira. Assenti com um sorriso contido, mas por dentro meu coração disparava. Ele sabia que eu estava ali. E se sabia, era porque queria que eu visse, ou talvez porque precisava ver com os próprios olhos o que o destino havia lhe escondido. O cerimonialista anunciou que a noiva estava pronta. Todos se voltaram para o corredor central e a marcha nupcial começou. Os convidados sorriram. Os flashes dispararam, mas algo estava errado. Ricardo parecia distante, desconectado, como se lutasse contra um vendaval invisível. Eu o observei discretamente, e por um instante tive a impressão de ver lágrimas contidas em seus olhos. A porta se abriu e Marina surgiu. Linda, impecável, o retrato da mulher perfeita. O vestido rendado,
A maquiagem impecável, o sorriso forçado. Enquanto ela caminhava até o altar, o salão se enchia de uma tensão silenciosa. As pessoas viam beleza, mas eu via um abismo prestes a se abrir. E quando olhei de novo para Ricardo, percebi. Ele não olhava para a noiva. Ele olhava para mim. Marina percebeu. Ainda que tentasse disfarçar, via rigidez em seus ombros. Naquele instante entendi que ela sabia, ou pelo menos sentia, que havia algo entre nós que não se apagava com o tempo. O amor pode morrer, mas o passado tem um cheiro próprio, impossível de esconder. E naquela vinícola perfumada de flores caras, o ar começou a ficar pesado demais para respirar. De repente, os meninos se agitaram, inquietos, sem entender por que a mãe tremia. "Tá tudo bem, mamãe?" perguntou Miguel, tocando minha mão. Eu sorri, tentando disfarçar a emoção. "Tá sim, meu amor. Só segura forte." Mas por dentro eu já sabia. Aquele casamento não chegaria ao fim do corredor. Algo estava prestes a acontecer. A música cessou. O cerimonialista olhou em volta, confuso. Ricardo largou a mão da noiva e desceu os degraus lentamente, os olhos cravados em mim. Os convidados murmuravam. As câmeras pararam de fotografar. Eu mal conseguia respirar. E foi naquele instante, no meio do luxo e do caos, que compreendi. Minha presença ali não era um acaso. Era a hora da verdade, e ela estava vindo na direção certa. O silêncio tomou conta do salão. Dava para ouvir até o som do vento batendo nas taças de cristal. Ricardo desceu os degraus devagar, como quem caminha entre escombros. Cada passo dele parecia pesar toneladas. Os convidados se entreolhavam, confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Marina, parada no altar, segurava o buquê com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ele parou a poucos metros de mim. O olhar fixo, indecifrável. Por um instante, parecia que o tempo havia parado, como se nada mais existisse entre nós além de lembranças e segredos. "Helena", ele murmurou baixo, quase inaudível. Mas para mim foi como um trovão. Senti as pernas fraquejarem. 6 anos de silêncio cabiam naquele nome dito com voz trêmula. Marina largou o buquê. O som das flores caindo ecoou como um estalo no salão. "O que está acontecendo, Ricardo?" perguntou a voz embargada. Ele não respondeu. Só continuou me olhando, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça impossível. Então, lentamente, seu olhar desceu até os trigêmeos. 3 meninos parados atrás de mim, observando com curiosidade infantil. A semelhança era gritante. Os olhos verdes, o cabelo castanho, até o jeito de franzir a testa. Os cochichos começaram. "São iguais a ele", ouvi uma mulher sussurrar. "Mas é impossível", respondeu outra. O Ricardo nunca teve filhos. A verdade se espalhava no ar como fumaça, e eu senti o calor subir pelo corpo. Era o tipo de exposição que eu mais temia, e que agora parecia inevitável. Marina, pálida, pegou o celular com mãos trêmulas. Vi o brilho da tela refletir nos olhos dela antes que murmurasse. "Então é isso." Ela deu alguns passos para trás e, de repente, virou-se para o público. "Acabou!" gritou, a voz ecoando pelo salão. Um murmúrio coletivo se formou, e todos se levantaram assustados. Ricardo tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão. "Não dá mais. Isso não é amor. É vingança." Os seguranças hesitaram. Os fotógrafos não sabiam se deviam continuar registrando ou guardar as câmeras. Tudo parecia um pesadelo coletivo. "Marina, me escuta!" Ricardo insistiu, mas ela balançou a cabeça, lágrimas borrando a maquiagem perfeita. "Você me usou, Ricardo, para se vingar dela." Apontou para mim com raiva e senti o chão sumir sob meus pés. "Não é assim, Marina." Tentei dizer, mas a voz mal saiu. Ela riu, um riso nervoso, dolorido. "Não é assim? Então me diz por que você está aqui, com 3 crianças que são a cópia dele." Os convidados se entreolhavam, chocados. Eu segurei as mãos dos meus filhos, tentando proteger o pouco de inocência que ainda restava. "Vamos embora, meninos", sussurrei. "Não!" gritou Ricardo com a voz firme e desesperada. "Ninguém sai até eu entender o que está acontecendo." As crianças se assustaram, e Miguel começou a chorar, escondendo o rosto no meu colo. Foi nesse instante que vi algo mudar nos olhos dele. O homem frio deu lugar a alguém vulnerável, quase humano. Aquele choro infantil quebrou algo dentro dele, e talvez dentro de mim também. Beatriz observava de longe, tensa.
Eu vi quando ela pegou o celular e se afastou discretamente, como quem tenta consertar um desastre que ajudou a criar. Marina jogou a aliança no chão. O som metálico ecoou no salão vazio de aplausos. Espero que tenha valido a pena, disse antes de sair pela porta lateral, deixando para trás o casamento mais caro e mais trágico que aquela vinícola já viu. Eu fiquei parada, com as mãos tremendo. Ricardo ainda me olhava, os olhos marejados, os ombros tensos. Entre nós, 3 rostos idênticos ao dele. Gabriel, o mais curioso, levantou o olhar e perguntou baixinho: Mãe, por que o moço do casamento parece com a gente? O salão inteiro silenciou, e foi naquele instante que eu soube. A verdade não podia mais ser escondida. Na manhã seguinte, acordei com o som insistente do celular. As notificações pareciam não ter fim. Mensagens, ligações, manchetes. Casamento bilionário termina em escândalo. Empresário descobre filhos secretos no altar. Li e reli o título algumas vezes, tentando acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. A notícia já tinha tomado conta das redes, dos portais, dos programas de TV. E no meio de tudo isso lá estava meu nome e o rosto dos meus filhos. Fechei o celular e respirei fundo. Os meninos ainda dormiam, enroscados uns nos outros, alheios à tempestade que o mundo lá fora se tornara. A inocência deles era o único refúgio que me restava. Caminhei até a varanda e olhei para o céu. São Paulo estava coberta por nuvens pesadas, como se o tempo também tivesse vergonha do que aconteceu. Meu Deus, murmurei, me dá força para lidar com o que vem agora. Pouco tempo depois, Luísa apareceu com uma expressão aflita. Tá todo mundo falando disso, Helena. Tua foto tá em tudo quanto é lugar. Ela desligou o rádio do carro e me olhou com preocupação. Você precisa se preparar, amiga. A imprensa vai atrás de você. Sentei no sofá, exausta. Eu só queria paz, Lu, só isso. Mas parece que o passado não sabe chegar de mansinho. Enquanto isso, o telefone fixo do consultório tocava sem parar. Mães, jornalistas, curiosos. Alguns queriam entrevistas. Outros só queriam saber se era verdade. Márcia, minha secretária, tentava conter a enxurrada de ligações. Doutora, até a revista de celebridade ligou. O que eu digo? Pensei por um instante e respondi. Diz a verdade, que eu não tenho nada a esconder. Horas depois, na RM Tech, Ricardo enfrentava o mesmo caos, mas com o peso da culpa sobre os ombros. Vi na televisão o rosto dele, pálido, tenso, cercado de repórteres. O senhor confirma que as crianças são suas? Haverá exame de DNA. O casamento acabou de vez? Ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e entrou no carro. Pela primeira vez, vi o homem que um dia amei parecer pequeno diante do próprio império. Naquele mesmo dia, enquanto levava os meninos para a escola, percebi fotógrafos na esquina. Câmeras escondidas atrás de carros, flashes rápidos, perguntas atravessadas. Mãe, por que estão tirando foto da gente? Perguntou Lucas, apertando minha mão. São pessoas curiosas, amor. Finge que não vê. Mas por dentro eu sentia o medo crescer. A exposição era a última coisa que eu queria para eles. Mais tarde, a diretora da escola me chamou para conversar. Doutora Helena, precisamos reforçar a segurança. O senhor Mendes já entrou em contato oferecendo escolta. Fiquei muda por um instante. Ele entrou em contato? E perguntei surpresa. Sim. Disse que quer garantir o bem-estar das crianças. Aquilo me confundiu. Era difícil entender se era remorso, proteção ou tentativa de controle. Naquele mesmo horário, em outro canto da cidade, Beatriz tentava conter o fogo que ela mesma acendera. Documentos antigos, e-mails apagados, segredos arquivados, tudo começava a vir à tona. Um ex-investidor, Marcos Valente, surgia em reportagens afirmando que a empresa crescera sobre alicerces de mentiras pessoais. A cada nova manchete, o império de Ricardo desmoronava mais um pouco. À noite, sentei com Luísa na varanda, observando a chuva cair fina sobre a cidade. Ele vai te procurar, Helena, ela disse certa. E o que você vai fazer quando isso acontecer? Suspirei. Depende de como ele vier. Se vier com soberba, fecho a porta. Mas se vier como pai, talvez eu ouça. Ela me olhou em silêncio e brindou com um copo de vinho. Então se prepara porque esse reencontro vai ser o verdadeiro casamento, o da verdade com o passado. Quando entrei para dormir, olhei os meninos mais uma vez. As respirações suaves, as mãozinhas sobre os travesseiros.
Toquei o rosto de cada um e sussurrei: vocês não têm culpa de nada. Nunca tiveram. E foi ali, no silêncio da madrugada, que senti algo mudar dentro de mim. Pela primeira vez, eu não tinha mais raiva. Só um profundo desejo de que a verdade, enfim, servisse para curar, não para ferir. 2 dias depois do escândalo, o celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Hesitei antes de abrir. Precisamos conversar. Pelos meninos. Harry? Fiquei olhando aquelas poucas palavras por longos minutos, o coração acelerando. Era inevitável. Cedo ou tarde esse encontro aconteceria. Só não sabia se estava pronta para olhar nos olhos de quem, sem saber, mudou toda a minha vida. Passei o dia inquieta. Cada paciente que entrava no consultório parecia um lembrete do que eu tentava adiar. À noite, depois de colocar os meninos para dormir, sentei na cozinha e encarei o celular outra vez. Respondi apenas: amanhã, 15 horas na cafeteria do Jardim Europa. Sem imprensa. Ele visualizou em poucos segundos, mas não respondeu. Fechei os olhos e respirei fundo. Estava feito. O dia seguinte amanheceu nublado, do jeito que São Paulo costuma ficar quando pressente que algo importante vai acontecer. Cheguei à cafeteria cedo. Escolhi uma mesa nos fundos, onde o barulho do mundo não pudesse atrapalhar. Pedi um café e fiquei observando o vapor subir, tentando me distrair com o movimento. Cada segundo que passava parecia um século. Quando a porta se abriu e ele entrou, o tempo parou. Ricardo estava diferente, mais magro, o semblante cansado, o terno impecável, mas o olhar. Aquele olhar misturava culpa e ternura. Helena, ele disse, aproximando-se devagar. Apenas acenei, sem forças para falar. Ele se sentou à minha frente em silêncio. Por alguns segundos, só o som das xícaras e o murmúrio distante preencheram o ar. Eles estão bem? E foi a primeira coisa que ele conseguiu dizer. A pergunta me desarmou. Tirei o celular da bolsa e mostrei fotos recentes dos meninos. Estão sim. Crescendo rápido. Lucas começou a natação. Miguel ama música e Gabriel desenha o tempo todo. Ele sorriu, um sorriso triste, mas sincero, e tocou a tela como se pudesse sentir a pele deles. Por que não me contou? Ele perguntou, a voz embargada. Eu tentei, Ricardo. Mais de uma vez. Tirei uma pasta da bolsa cheia de e-mails impressos. Essas são as mensagens que te enviei. Todas foram bloqueadas. Ele olhou os papéis com atenção, o rosto mudando de cor a cada linha. Beatrice, murmurou indignado. Ela me disse que você tinha seguido em frente, que estava casada. E você acreditou? Ele abaixou a cabeça sem resposta. Eu era outro homem, Helena. Cego de ambição. Achava que podia controlar tudo, menos o tempo. Fiquei em silêncio. Por um instante, voltei a ver o rapaz da faculdade, sujo de café e cheio de sonhos. Eu também mudei, respondi. Aprendi que o amor não se implora. E que o silêncio às vezes é a única forma de dignidade. Ricardo respirou fundo e pegou outro envelope. Encontrei isso no arquivo morto da empresa. Dentro o ultrassom. Aquele mesmo que eu havia guardado por anos. Nossos milagres, ele disse. E dessa vez não conseguiu conter as lágrimas. Eu olhei para ele e percebi. A vingança que ele planejou havia se tornado sua maior derrota. E talvez a sua maior redenção. Eles merecem te conhecer, Ricardo. Mais devagar. Primeiro como amigo, depois como pai. Ele assentiu, enxugando os olhos. Eu topo. Seja no tempo deles, no seu tempo, no tempo que for. Quando nos levantamos, ele segurou minha mão. Helena, obrigado por ter feito o que eu não tive coragem. Respirei fundo e respondi. Agora você vai ter chance de fazer diferente. Quando saí da cafeteria, o ar frio de São Paulo me acertou em cheio. Pela primeira vez, senti que algo dentro de mim realmente havia mudado. A mágoa começava a ceder lugar para um tipo novo de esperança. Mais madura, mais serena. Não era perdão ainda. Mas era o primeiro passo. Que às vezes é tudo que a vida precisa para recomeçar. Naquela noite, quase não dormi. O reencontro com Ricardo tinha revirado lembranças que eu achava ter sepultado. Mas, curiosamente, em vez de raiva, o que senti foi um cansaço bom. Aquele que vem quando a gente finalmente para de fugir. Passei horas olhando o teto, pensando em como apresentar o pai que eles nunca tiveram. A verdade pode curar, mas também pode confundir, principalmente quando dita tarde demais. No dia seguinte, mandei uma mensagem curta. Eles têm treino de natação às 4. Pode aparecer como amigo, sem pressa.
Ele respondeu quase de imediato. Estarei lá. Passei o resto do dia nervosa, tentando parecer natural com os meninos. Miguel percebeu. Mamãe, por que você está ansiosa? Sorri e desconversei. É só um amigo da mamãe que vai nos ver hoje. Chegamos à piscina minutos antes do treino começar. O barulho das crianças, o cheiro de cloro, o som da água batendo nas bordas, tudo me parecia diferente. Quando o vi chegar, o coração acelerou de novo. Ricardo estava de camisa simples e calça jeans, sem terno, sem pose, sem blindagem. Parecia humano. Cumprimentou as crianças com um sorriso tímido. Oi, pessoal, sou o Rick, amigo da sua mãe. Eles o observaram curiosos. Gabriel, o mais sensível, foi o primeiro a se aproximar. Você gosta de desenhar? Perguntou, mostrando o caderno cheio de rabiscos. Gosto, e muito, respondeu Ricardo, agachando-se para ficar na altura dele. Lucas entrou na conversa falando de futebol. E Miguel logo quis mostrar um desenho do piano que sonhava tocar. Em minutos, o gelo entre eles tinha derretido como se sempre tivessem se conhecido. Enquanto eu os observava, senti os olhos marejarem. Aquele homem que um dia destruiu minha paz agora ria, encharcado de água, cercado por 3 miniaturas dele mesmo. Era irônico e ao mesmo tempo bonito. O passado estava ali diante de mim, pedindo uma segunda chance. Não com palavras, mas com gestos. E talvez fosse exatamente assim que o perdão começa. Sem promessas, só com presença. Depois do treino, sentamos num quiosque para tomar suco. As crianças falavam sem parar, e Ricardo ouvia atentamente, rindo das histórias, se encantando com cada detalhe. Quando Miguel perguntou se ele voltaria, ele respondeu sem hesitar. Se a mamãe deixar, volto sim. Eu olhei para ele e vi algo que não via há anos. Verdade. Simples, crua, sem máscara. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer com frequência. Trazia brinquedos, livros, às vezes só o sorriso. Cada visita era um passo, uma reconstrução delicada. Eu observava tudo com cautela, dividida entre medo e esperança. Você confia nele? E perguntou Luísa certa noite. Não completamente, respondi. Mas confio na mudança. E por incrível que pareça, sinto que ela é real. Certa tarde, Ricardo chegou com 3 laptops novinhos. Para eles aprenderem a programar, disse com brilho nos olhos. Os meninos ficaram fascinados, especialmente Lucas, que passou a tarde toda tentando entender os códigos. Eles puxaram você, comentei e ele riu emocionado. Ou talvez tenham puxado o que de melhor havia em mim. Foi a primeira vez que o ouvi dizer algo bonito, sem precisar provar nada. Às vezes, eu ainda me pegava lembrando de tudo o que sofri. Mas agora, essas lembranças vinham com menos dor. Elas serviam de alicerce para o que eu estava construindo. Não uma reconciliação amorosa, mas um lar mais inteiro, mais sincero. E isso já era o bastante. A vida não me devia finais felizes. Me devia apenas a chance de escolher como continuar. Naquela noite, antes de apagar as luzes, os meninos me abraçaram e disseram em coro: Mãe, o tio Rick é legal. Eu sorri, sentindo o coração se abrir um pouco mais. É, meus amores, ele é. Apaguei a luz, olhei pela janela e pensei, talvez o destino não tivesse me traído. Talvez ele só tivesse esperado o momento certo para devolver o que era meu. Não o amor perdido, mas o amor que sobrou. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria que eu nunca tinha conhecido. A rotina voltou a ter um ritmo mais leve. O escândalo esfriou, as manchetes sumiram, e aos poucos as pessoas deixaram de apontar quando me viam na rua. A vida retomava seu curso, mas algo em mim havia mudado. Eu já não andava com pressa, nem de fugir, nem de perdoar. Eu apenas vivia um dia de cada vez. Ricardo se manteve presente. Não invadia, não cobrava. Apenas aparecia. Às vezes vinha ajudar com o dever de casa. Às vezes só para jantar e ouvir as histórias intermináveis dos meninos. A convivência foi se tornando natural, como se sempre tivesse sido assim. Era estranho, mas reconfortante. Ver aquele homem, antes tão distante, aprender a ser pai me trazia uma paz silenciosa. Foi durante uma dessas noites tranquilas que Eduardo, o neurologista que tratava das enxaquecas de Miguel, apareceu. Um homem calmo, de fala doce e olhar seguro. Virou amigo da família, alguém com quem eu podia dividir as pequenas angústias do dia a dia. Ele nunca forçou nada, apenas ofereceu presença. E isso, depois de tudo que vivi, era o maior presente que alguém podia me dar.
Certa vez, enquanto jantávamos, Ricardo chegou mais cedo e o encontrou lá. O clima ficou estranho por alguns segundos, mas Eduardo, com toda a elegância, sorriu e o cumprimentou. Ouvi falar muito de você, disse sem ironia. Ricardo retribuiu o aperto de mão e respondeu: espero que tenha ouvido o suficiente para entender que agora quero fazer o certo. Aquele momento, breve e maduro, me mostrou que talvez houvesse espaço para todos. Depois que Eduardo foi embora, fiquei arrumando a cozinha com Ricardo em silêncio. Ele parece um bom homem, disse ele enxugando um prato. É sim, respondi. E me ajudou muito quando você não estava. Ele assentiu, respeitoso. Não havia ressentimento em sua voz, só aceitação. Você merece alguém que te faça sorrir sem precisar remendar o passado, completou. Eu não respondi, só sorri de leve. As crianças se adaptaram rápido à nova dinâmica. Chamavam Eduardo de tio Dudu e esperavam ansiosos as visitas do pai. Às vezes passávamos todos juntos. Um almoço no parque, uma tarde de jogos, um passeio de bicicleta. Era uma família estranha aos olhos dos outros, mas perfeita aos meus. Cada um no seu papel, sem disputa. Só amor dividido em diferentes formas. Certa manhã recebi um buquê de flores no consultório. O cartão dizia: jantar hoje? Prometo não competir com as histórias de bicicleta. Sorri. Eduardo tinha um jeito simples de me lembrar que a vida continuava. À noite aceitei o convite. Conversamos sobre os meninos, sobre sonhos e sobre o medo que dá quando tudo parece finalmente se encaixar. Talvez o medo seja só um sinal de que estamos no caminho certo, ele disse. Enquanto isso, Ricardo reduzia sua carga de trabalho e se dedicava mais aos filhos. Criou políticas de licença parental na empresa. Doou parte das ações para projetos sociais e parecia encontrar um novo sentido para sua existência. Eu o observava de longe e sentia orgulho, não como mulher que amou, mas como mãe dos filhos dele. Era como ver o passado aprendendo a se redimir através do presente. Em algumas noites, eu ainda pensava em tudo o que aconteceu. O casamento, o escândalo, as lágrimas, e me perguntava, se pudesse voltar, faria diferente? A resposta sempre era não, porque foi justamente o caos que me trouxe até ali, a um lar mais verdadeiro, a filhos felizes e a uma paz que nenhum dinheiro compra. Antes de dormir, olhei para os meninos já deitados e pensei no quanto a vida é generosa quando a gente aprende a escutar. Às vezes, ela quebra tudo o que temos para reconstruir o que realmente merecemos. E ali, no silêncio da casa, percebi que talvez o amor não precise de um final feliz. Às vezes ele só precisa continuar existindo, de um jeito novo, mais sábio, mais inteiro. 3 meses depois, tudo parecia diferente. O sol parecia mais gentil, o vento mais leve, até o trânsito mais suportável. Às vezes, eu me pegava rindo sozinha no espelho, lembrando de tudo que vivi. Quem diria que aquela mulher exausta, perdida entre plantões e fraldas, um dia encontraria serenidade? A vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Primeiro tira o chão, depois mostra que a gente sabia voar. Naquela manhã, Ricardo me mandou mensagem. Vai ter um evento na RM Tech. Queria que você e os meninos viessem. Hesitei por alguns minutos, mas aceitei. Era hora de fechar o ciclo. Quando chegamos, o auditório estava lotado. Ele subiu ao palco sob aplausos tímidos. Há 3 meses minha vida mudou completamente, começou a voz firme, mas emocionada. Descobri que era pai de 3 meninos incríveis. E descobri também que o sucesso não vale nada quando não se tem para quem voltar para casa. Os meninos assistiam encantados. Lucas cochichou. Mãe, ele tá chorando. Eu sorri. Às vezes, chorar é o jeito mais bonito de agradecer. Ricardo respirou fundo e continuou. Hoje deixo a presidência da RM Tech para me dedicar a algo que realmente importa. O público murmurou surpreso. Vou criar a Fundação Novos Começos para apoiar mães e pais solos, oferecendo educação e oportunidades de trabalho, porque o futuro se constrói com quem a gente ama, não com quem a gente usa. As palavras dele ecoaram dentro de mim. Senti um orgulho silencioso, não do homem que ele era, mas do que se tornou. As câmeras registravam o momento, e eu sabia que o país inteiro veria. Mas ali, para mim, não havia bilionário, nem ex, nem escândalo. Havia apenas um pai que finalmente entendeu o que significa amar sem precisar vencer. Depois do evento, fomos todos jantar. Eduardo também estava lá, tranquilo, sempre presente.
Conversamos sobre planos, risadas, e os meninos revezavam entre os dois homens com naturalidade. Lucas, sempre observador, perguntou de repente: Mãe, agora a gente tem 2 pais? Engoli o riso e respondi: Vocês têm 2 pessoas que amam vocês de jeitos diferentes, e isso é o que importa. Ricardo e Eduardo se entreolharam e sorriram. Pela primeira vez, percebi que não havia competição, só respeito. Era o tipo de amor maduro que o tempo ensina. Aquele que entende que ninguém substitui ninguém, apenas soma. E ver meus filhos crescendo cercados desse carinho era a confirmação de que o caos de antes tinha valido a pena. À noite, em casa, guardei a última foto antiga que ainda tinha da época da faculdade. Não para esquecer, mas para guardar como parte da história. Agora havia novas fotos na parede. Os meninos de bicicleta, o pai ajudando no dever, o tio Dudu ensinando piano. Era um novo álbum, feito não de finais felizes, mas de recomeços verdadeiros. Antes de dormir, fui até o quarto das crianças. Miguel já sonhava. Gabriel desenhava o céu e Lucas me esperava acordado. Mãe, você ainda ama o papai? Pensei por um instante antes de responder. De um jeito diferente, filho. Quando a gente perdoa, o amor muda de lugar. Ele não some, só aprende a ficar em paz. Ele sorriu e cochichou. Então eu quero amar assim também. Apaguei a luz e fiquei ali por um tempo, ouvindo a respiração deles. A vida havia sido dura, mas também generosa. Me deu dores que viraram força, ausências que se transformaram em amor. Fechei os olhos e agradeci. Não ao destino, mas à coragem de ter continuado. Porque no fim percebi que a vingança que ele planejou foi a ponte para nossa redenção. E que o amor, mesmo quando chega atrasado, ainda é capaz de reescrever tudo, se a gente permitir. Às vezes, a vida vira o jogo quando a gente menos espera. Eu passei anos achando que tinha perdido tudo. O amor, a paz, a esperança. Mas no fim percebi que o que perdi foi só o que não era meu de verdade. O resto ficou. Ficou nos sorrisos dos meus filhos, nas conversas ao entardecer, nas segundas chances que a coragem me ensinou a aceitar. E você? Já pensou quantas vezes o destino te quebrou só para te refazer mais forte? Quantas feridas lá no fundo não eram castigo, mas proteção? Às vezes a dor vem para limpar o caminho. E quando o perdão chega, a alma finalmente descansa. Se essa história te tocou de algum jeito, se te fez lembrar de alguém, se te deu vontade de recomeçar, ou simplesmente te arrancou um suspiro, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que mais te emocionou e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Porque o que vem a seguir vai provar que o amor, mesmo quando parece impossível, ainda é o milagre mais bonito da vida.